Pessoal, vamos para a última parte aí de questões relativas à formalização dos contratos administrativos. Questão 21. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes, ok? A União, por intermédio do Ministério da Alegria, celebra o contrato com a empresa tal, ok? A finalidade e o ato que autorizou a sua lavratura. No entanto, é facultado inserir o número do processo de licitação, da dispensa ou inexigibilidade. É facultado ou é obrigatório? É obrigatório. Vamos ver? Todo contrato deve mencionar o nome das partes, de seus representantes, a finalidade do contrato, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação. Então, o número do processo é importante, da dispensa ou da inexigibilidade. Então, o número do processo da licitação ou da dispensa ou da inexigibilidade é importante, precisa estar previsto aí, então no contrato deve ser mencionado. Então o item está dizendo que é facultado, não é obrigatório. Questão 22. É nulo e não produz nenhum efeito o contrato verbal com a administração em qualquer hipótese? Não, nós vimos que são os pequenas compras e de pronto pagamento podem ocorrer, se é sob o regime de adiantamento, então não é qualquer hipótese. 23. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de dispensa e inexigibilidade cujos preços estejam compreendidos nos limites das modalidades de concorrência e tomada de preço. Certo ou errado? Certo. Então são dispensas aí que estão em razão do valor, poderiam estar na concorrência ou na tomada de preço, mas são casos que o artigo 24 traz a faculdade da dispensa. Exemplo, caso de emergencial ou de calamidade pública, você pode utilizar um valor alto, 4 milhões, por exemplo. Então esse valor poderia estar dentro da concorrência, mas em razão da característica do enquadramento da despesa, que é o caso de calamidade ou emergência, então eu posso fazer por dispensa, mas nesse caso será o que? Obrigatório, aí então o contrato, perfeito? Então o instrumento de contrato é obrigatório, então é obrigatório nos casos das dispensa, inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades, e facultado nos demais casos em que puder substituí-lo por instrumentos hábeis, tais como carta contrato, nota de empenho, de despesa e autorização de compra ou ordem de execução. Então esta é a regra. 24. Em nenhuma hipótese, quando ele fala assim, provavelmente já vai estar errado, ok? Em nenhuma hipótese é possível a celebração do contrato verbal. A gente sabe que é pequenas compras e de pronto pagamento, nós podemos utilizar a celebração de contrato verbal. 25. A forma verbal de contratação com a administração pública é admitida para pequenas compras de pronto pagamento. Acabamos de ver o que é questão correta. Questão 26. É dispensável quem? O termo de contrato e facultada a sua substituição por outros instrumentos previstos em lei, a critério da administração e independentemente do seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Então, gente, isso aqui está correto? Está correto. Vamos voltar aqui a gente já comenta. Artigo 62. É dispensável o termo do contrato, facultado à administração substituí-la por independente do valor, substituir no caso de compra com entrega imediata, integral, os bens adquiridos, dos quais não resultem de obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Então eu posso substituí-lo por nota de empenho, por exemplo, ok? O que eu chamo a atenção para vocês aqui? Chama a atenção que
o caput, vamos voltar aqui nele, deixa eu acho que, olha só, o caput do artigo 62 diz que é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preço. Então a regra obrigatória. Se você estiver seguindo, a aula por este slide, que vai acontecer? Nós já passamos esse slide e voltamos. Quando você olhar escrito aqui embaixo pela primeira vez, você vai olhar assim, ué, como que não está escrito aqui? Regra obrigatório, não entendi nada que você falou. Então tudo bem. Regra obrigatório o que? Nos casos de tomada de preço, concorrência, e nos casos de convite, dispensa ou inexigibilidade, que se enquadrem nesses valores aqui. Ok? Agora, exceção. Concorrência, tomada de preço, por exemplo, carta convite, olha esse convite, dispensa e inexigibilidade. Quando eu tiver o que? Quando for entrega imediata, sem obrigações futuras. E no caso de quê? No caso que não tiver assistência técnica, então não precisa de assistência técnica. Então veja que eu posso, então o examinador ele não explorou até agora isso, mas eu posso ele colocar assim: é facultado o instrumento de contrato no caso de concorrência com entrega imediata, sem obrigação futura. Certo ou errado? Certo. Veja que aqui o caput está trazendo a regra e nós estamos vendo a exceção, ok? Então vamos lá. Aqui, ó. Então, dos quais não resultam obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Aqui foi do artigo 62, que é a exceção aí, ok? Última questão. Os contratos com a administração serão obrigatoriamente formais, sendo nulo em nenhum efeito qualquer contrato verbal, contrato de compra, o que? Compra, caso de compra pequena, eu vou colocar aqui dentro, pequenas compras de pronto pagamento. Nós podemos utilizar então o contrato verbal, então por isso nossa questão está incorreta. Salvo de pequenas compras de pronto pagamento são utilizados aí, que são as que são utilizadas sobre o regime de adiantamento. Ok? Então, sendo nulo qualquer, não, temos a exceção. Beleza, meu povo? Era isso que nós tínhamos. Um abraço, fiquem com Deus.